Todo dia, 6 da manhã. O despertador toca. Você levanta, toma banho, toma café e vai trabalhar 8 horas para pagar contas que chegam no final do mês. Você chama isso de vida normal. Mas e se eu te dissesse que existe apenas uma diferença entre você e um escravo de 200 anos atrás? O escravo de 200 anos atrás sabia que era escravo. Você não sabe. Pior, você defende as correntes que te prendem e ainda chama isso de oportunidade. Você foi programado desde criança para ser o consumidor perfeito, educado para obedecer, treinado para não questionar, condicionado para trocar sua vida por migalhas. Enquanto você trabalha 8 horas por dia, sua moeda perde valor através da inflação. Enquanto você poupa na poupança, os ricos multiplicam patrimônios em ativos reais. Enquanto você vota achando que tem poder, as decisões econômicas que realmente afetam sua vida são tomadas por pessoas que você nunca elegeu. O sistema é perfeito. Você trabalha para pagar dívidas que foram criadas do nada. Você defende políticos que servem aos mesmos bancos que te escravizam. Você consome produtos que te mantêm preso no ciclo. Mas hoje você vai descobrir a verdade que eles não querem que você saiba. Hoje você vai entender por que 97% das pessoas nunca conseguem sair dessa armadilha. E como você pode ser dos 3% que escapam. Papo de Bunker. A verdade que você precisa ouvir, mesmo que doa. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. 3, 2, 1, gravando. Os escravos modernos, a verdade que ninguém quer ver. Esse é o título do episódio de hoje. Por que você trabalha para ser pobre? Esse é um bom episódio, né? Cláudio, tu sabias, ou melhor, vou-te fazer uma pergunta, né? Vou fazer uma pergunta que se calhar vai incomodar todos os nossos espectadores, ou quase todos, né? E na verdade vai incomodar tanta gente que muitas pessoas se calhar vão parar de nos ver a partir de alguns minutos, né? Pode mandar. Você sabe que eu não tenho medo de verdades desconfortáveis. Ok, então vamos lá. Tu sabias que a diferença entre um escravo de 1.800 reais e tu é apenas um fator, uma coisa? Sabes que só existe uma diferença? Tá de sacanagem. O que seria? É que o escravo de 1.800 reais, ele sabe que é um escravo. E tu, até hoje, tu não sabes. Pior, tu defendes o sistema que te escraviza e ainda chamas isso de oportunidade. Caramba! Essa doeu em mim. Mas é exatamente isso que vamos provar nos próximos minutos. Com dados concretos e exemplos que vão fazer você questionar tudo. E olha, se você está pensando, esses dois caras aqui são completamente malucos. Eu até entendo. Eu pensava a mesma coisa até que trabalhei dentro do sistema bancário. Até o dia que eu vi os números reais por trás da cortina, não é? E se você ficar até o final, você vai descobrir não só os 3 passos exatos para quebrar essa corrente invisível, mas também porque 97% das pessoas nunca vão conseguir sair dessa armadilha. E como você pode ser dos 3% que escapam. Por isso, aconselhamos a apertarem os cintos, não é? Entre aspas, não é? Isso vai doer a muita gente, vai doer antes de melhorar. Por isso, vamos embora. Antes de mais nada, deixe-me apresentar. Eu sou o Cláudio e posso te garantir uma coisa. O sistema foi desenhado milimetricamente para você nunca sair dele. Eu sou o Armando. Eu tive experiência e trabalhei alguns anos dentro do sistema bancário e vi de perto como a máquina funciona, como os produtos são criados, como os alvos são definidos e hoje estamos aqui, entre aspas, para queimar um pouco o filme e te mostrar como essa máquina te engana todos os dias, sem que vocês percebam, não é? E olha, antes que alguém fale, mais 2 revoltadinhos conspiracionistas,
Nós não somos contra o capitalismo. Somos contra o capitalismo com compadrio que existe hoje, onde o jogo é viciado desde o início. Exatamente. Não temos partido ou filiação partidária. Somos libertários que acreditam no mercado de verdade, não na farsa que chamam de livre mercado nos dias de hoje, não é? No episódio de hoje, você vai descobrir 5 coisas que vão mudar completamente a forma como você vê o dinheiro, o trabalho e a vida. Primeiro, como o sistema educacional te programa desde criança para ser um consumidor perfeito e um questionador terrível. Em segundo lugar, porque a inflação não é um fenómeno natural, mas a ferramenta mais sofisticada de roubo, entre aspas, já inventada pela humanidade. Terceiro, como o endividamento programado transforma você num escravo moderno que ainda por cima agradece pela oportunidade. Em quarto lugar, porque a democracia moderna é um teatro para te dar a sensação de poder, enquanto as verdadeiras razões e decisões reais são tomadas longe, completamente longe dos teus olhos. Não é? E quinto, qual é a única forma real de escapar dessa armadilha? Spoiler! Não é investindo em renda fixa, nem fazendo planilha de gastos. Exatamente. Antes de continuar, se você está gostando desse conteúdo, por favor, deixem um like, não é? Compartilhem e compartilhem com alguém que precisa de acordar. Com todo mundo, não é? Porque o que vamos falar hoje deveria ser ensinado nas escolas. Mas nunca irá ser. Isso é quase uma certeza. E você vai entender o porquê. É ou não é? Vamos começar destruindo a primeira mentira que contaram para você. Exatamente. Cláudio, tu, ou melhor, vamos neste caso fazer após a introdução, fazer uma pergunta, não é? Vou começar com uma pergunta simples, não é? Que todo pai deveria fazer. Na escola, tu aprendes como funciona um cartão de crédito, por exemplo? Cara, eu aprendi sobre a Revolução Francesa de 1789, decorei a fórmula de Bhaskara, sei decor os afluentes do Rio Amazonas, né, Solimões, Rio Negro, mas ninguém nunca me explicou que o cartão de crédito pode cobrar 400% ao ano de juros. Ninguém me disse que existe diferença entre ativo e passivo. Exatamente. E isso não é falha do sistema. É isso que nós sabemos. É o design do próprio sistema. Não é? O sistema educacional ele foi desenhado para criar autênticos funcionários obedientes. Não é? Treinadinhos, obedientes, disciplinados, não é? Que não podem ser nem proprietários, nem podem ser questionadores. Deixa eu te contar uma coisa que vai chocar quem está nos ouvindo. O modelo de educação que usamos hoje foi criado na Prússia no século XVIII. Era literalmente para formar soldados obedientes para o exército. E depois foi completamente adaptado nos Estados Unidos no século XIX por industriais como Rockefeller, por exemplo, para formar operários de fábrica. Não é? O objetivo era tão simples quanto este. Nunca foi desenvolver um pensamento crítico, não é? Sempre obediente. Pensa comigo, né? Você passa 12 anos na escola sendo condicionado para quê? Sentar em fileiras, obedecer horários rígidos, não questionar a autoridade, decorar informações irrelevantes e ser avaliado por provas padronizadas. Exatamente. E quando você sai dessa lavagem cerebral de 12 anos, qual é a primeira coisa que todo mundo fala? Não é? Agora você precisa arrumar um emprego. Não é a primeira coisa, não é? Ninguém te vai dizer, olha, agora você pode criar valor, agora você pode construir riqueza, agora você pode ser livre. É ou não é? É isso que... E aqui está uma estatística que deveria te assustar. Segundo o IBGE, 64% dos brasileiros são analfabetos financeiros. Mas olha o paradoxo. Essas mesmas pessoas conseguem decorar 200 músicas do Spotify, sabem todos os jogadores da seleção brasileira dos últimos 20 anos.
acompanham 50 séries diferentes. Exatamente. Ou seja, o que é que eles fizeram? O cérebro funciona normal, perfeitamente, não é? O problema é que ele foi direcionado para absorver o quê? Apenas entretenimento e informação que é inútil. Não conhecimento que gera a tua própria liberdade. Entendes? E tem mais, né? Se você já reparou que na escola te ensinam que competição é ruim, todo mundo tem que ganhar medalha, não pode ter perdedor, todo mundo é especial. Exatamente. Mas aí tu sais no mundo real e descobres que existe competição. Existe uma competição feroz por vagas de emprego, por promoções, por tudo, não é? Tu não foste preparado para essa realidade. Na verdade, você foi preparado para ser uma vítima da realidade, para aceitar migalhas e agradecer por elas. Deixa eu, por exemplo, dar um exemplo concreto. Não é? Na escola, qual era a matéria que te ensinaram e que tu julgavas que era a mais importante? Matemática, Por exemplo. português, história. Exato, exato. Mas qual é a matéria mais importante que deveria existir e que nunca vai existir no nosso conceito? O que é que tu achas? Educação financeira crítica. Exatamente, porque é o que estamos a falar. Mas não aquela educação financeira que é completamente fake, não é? Que os próprios bancos te oferecem, não é? Como fazer um orçamento, a importância de poupar. Estou falando de educação financeira real, não é? Como os bancos criam o dinheiro do nada através do sistema de reservas fracionárias, como a inflação é uma taxa sobre os pobres, como o sistema tributário funciona verdadeiramente na prática. Aí é que está. Entendes? Mas aí você entende que essa matéria nunca vai existir? Se todo mundo entendesse como o sistema monetário funciona de verdade, haveria uma revolução amanhã de manhã. Imagina se todo estudante de 16 anos neste momento soubesse que cada real que o governo ou que os governos a nível global gasta, na verdade, é um real que vai ser tirado dele através de impostos ou inflação. Imagina se esses mesmos jovens, ou todos esses jovens, entendesse que a dívida pública é uma transferência de riqueza das gerações futuras para os políticos de hoje. Para variar, o sistema entraria em colapso. Por isso que mantém todo mundo burro financeiramente falando, mas bem informado sobre quem está namorando, quem está no Big Brother, quem está no TikTok e CIA limitada. E olha a perversidade. Quando tu sais da escola, financeiramente e completamente analfabeto, e cais nas armadilhas do sistema, a culpa é sempre tua. É ou não é? Tu é que não soubeste controlar, tu é que gastou demais do que ganhavas. É sempre esses os perigos. E o que vão dizer? Cara, isso é maquiavélico. É como se eles tirassem os freios do seu carro e te mandassem dirigir numa descida e depois te culpassem pelo acidente. E tem um detalhe, não é? Que pouca gente percebe. As escolas particulares, e aquelas que são mais caras, ensinam os filhos dos ricos ou dos mais abastados exatamente o que as públicas não oferecem e não ensinam aos filhos dos pobres. Não é? É isso que temos visto. De que forma? Numa escola de elite, por exemplo, eles ensinam empreendedorismo, investimentos, como funciona a base do mercado financeiro. Numa escola pública, o que é que tu tens? Ensinam tu a seres um bom funcionário. É ou não é? É a perpetuação da divisão de classes através da educação. Os ricos aprendem a ser donos e os pobres aprendem a ser empregados. Embora algumas exceções explodam por aí, né? E podemos também falar sobre a obra-prima da engenharia social moderna. Aquela armadilha do endividamento que é programado. Até isso. De novo, cara, isso é assustador quando você para analisar friamente. A pessoa sai da escola sem saber nada sobre dinheiro e encontra um mundo cheio de armadilhas financeiras cientificamente projetadas, esperando por ela. E a primeira coisa que acontece, qual seria?
ainda na época da faculdade, o que é que eles fazem? Oferecem-te um cartão de crédito universitário. E eles vão dizer o quê? Vão dizer, é para as emergências. Né? Vão dizer o quê? Todo universitário precisa ter um, se for de forma responsável. Né? De forma responsável. Emergências, como aquela pizza às 2 da manhã, aquele Uber para não pegar chuva, aquela roupa que estava em promoção. Mas falando sério, o cartão de crédito é a porta de entrada para a escravidão moderna. Exatamente. Deixa eu te explicar como essa máquina funciona na prática. Porque eu vivi e vi isso durante anos. E por dentro. O banco faz um estudo de comportamento completo antes de te aprovar como cliente. Eles sabem exatamente qual é a tua propensão a gastar. Qual é o teu perfil psicológico. Quais são os teus gatilhos e quais funcionam para ti. Entendes? É isso que é tudo estudado. Pô, é como se fosse um cassino estudando um jogador. Exatamente. E assim, como no cassino, a casa sempre ganha. Não é? O banco te dá um pedaço de plástico e diz: você pode comprar agora e pagar depois. E o cara o que é que vai pensar? Maravilha, dinheiro grátis, não é? É ou não é? Mas não é dinheiro grátis, cara. É uma armadilha. Com juros a 400% ao ano. É como se você um empréstimo de um agiota. Exatamente. E aí é que de forma legalizada. Exato. E é aí que está o pulo do gato. Que a maioria ainda não entende e nunca vai entender. Cada vez que tu passas o cartão, tu estás a assinar o quê? Estás a assinar um contrato como se fosse um trabalhador do banco. Porque tu estás a vender horas da tua vida futura. É ou não é? Ô, bro, explica isso melhor, porque isso é fundamental. Ok, simples. Se tu compras algo por R$1000, não é? No teu cartão, e se tu só pagas o mínimo, considerando os juros compostos, tu vais pagar destes R$1000, vais trabalhar o quê? Vais trabalhar aproximadamente 240 horas. Ou seja, 1 mês e meio de trabalho. Só para quitar essa dívida. Entendes? 1 mês e meio da vida trabalhando para pagar uma compra de R$1000? Exatamente. E é isso, assumindo que você não compre mais nada no cartão. Exato, não, assumindo isso. Mas a realidade é que as pessoas, elas continuam fazendo o quê? Comprando. Não é? E aí vira o quê? Vira uma bola de neve, que cresce exponencialmente. Já vi casos de pessoas que trabalhavam 8 horas por dia, por exemplo, mas que 7 horas da sua jornada de trabalho eram só para pagar dívidas. Ou seja, só sobrava 1 hora para ela mesmo. Entendes? Isso é escravidão até com extra steps, cara. O escravo de 1800 trabalha diretamente para o senhor do engenho. O escravo de 2025 trabalha para o sistema financeiro, mas com a ilusão de que é livre. Exatamente. E tem uma diferença crucial, que ainda torna mais o sistema moderno completamente perverso. O senhor do engenho, ele tinha que alimentar, vestir, dar abrigo e cuidar da saúde do escravo. Era do interesse dele fazer o quê? Manter o escravo sempre produtivo, de maneira viva, não é? Era ou não era? Já o sistema financeiro moderno não tem essa responsabilidade. Terceirizam todos os custos da escravidão para o próprio escravo. Exatamente. Isso é genial, não é? O escravo moderno, o que é que ele faz? Ele paga pela própria corrente, agradece pela oportunidade, não é? De estar ali trabalhando e ainda defende o sistema que o escraviza. É ou não era? E tem coisa pior, eles convencem o escravo de que ele é livre através da ilusão da escolha. Olha, você pode escolher qual banco usar, qual cartão pegar, qual financiamento fazer. Exatamente. É como dar para alguém escolher a cor da corda que vai usar para se enforcar. Entre aspas, não é? E dizer que ela tem a liberdade de escolha. É surreal, não é? Tá. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu descobri analisando os dados comportamentais. Existe uma correlação direta entre endividamento e depressão, ansiedade, problemas de relacionamento. Isso é claro. Né? O endividado, ele não vai conseguir o quê? Dormir direito. Está sempre preocupado, não é? Brigando em casa, no trabalho, sempre por causa do dinheiro. A qualidade de vida, o que é que vai acontecer?
vai despencar. É ou não é? E aí eles oferecem a solução: mais crédito. Que tal um empréstimo para quitar as dívidas? E como oferecer mais heroína para um viciado se curar? Exatamente. E tem uma estatística que é ainda mais assustadora. Segundo o SPC, 78% dos brasileiros estão completamente endividados. Mas isso não é incompetência do povo brasileiro. É o resultado de um sistema projetado para quê? Para endividar. Não é? Tá, deixa eu dar um exemplo prático de como esse sistema é perverso. Você compra um carro de 50 mil financiado, depois de pagar todas as parcelas, você pagou 80 mil. Ou seja, você trabalhou 30 mil a mais por causa dos juros. Armando, enquanto isso, Enquanto quem isso, é o quê? emprestou o dinheiro? Emprestou o dinheiro que você fez esses 30 mil sem trabalhar. Apenas colocando dinheiro para trabalhar. Entendes? A diferença entre quem vende tempo e quem compra tempo, né? E o endividamento vende o seu tempo futuro. Então, o credor compra o tempo dos outros. Mas eu quero deixar uma coisa clara. Não estou dizendo que todo o endividamento ele é ruim. É ou não é? Existe diferença entre uma dívida boa e uma dívida ruim. Entre a alavancagem inteligente e aquele consumismo parcelado. É ou não é? Ah, isso é crucial, né? Uma dívida ela pode comprar um ativo que vai gerar renda, como um imóvel, um aluguel, equipamentos, um negócio, pode fazer sentido estratégico. E uma dívida para comprar um iPhone novo, porque o seu está com a tela trincada, é burrice financeira. Exatamente. Mas o sistema, o que é que ele faz? Ele não te ensina essa mesma diferença, não é? Na verdade, ele faz o quê? Ele faz questão de confundir as pessoas. De vender passivo como se ele fosse um ativo. De fazer com que tu aches que consumo é igual a investimento. Tá, vamos falar então sobre uma ferramenta de controle mais sofisticada, já inventada pela humanidade, algo que todo mundo aceita como natural, mas que é uma das maiores mentiras da economia, principalmente moderna. Exatamente. E estamos a falar de quê? Da inflação. É ou não é? Isso aí. Quantas vezes você já ouviu? A inflação subiu, faz parte. Como se fosse chuva, terremoto ou algum fenômeno natural inevitável. Só que a inflação ela não é um fenómeno natural. É uma política económica que ela é feita deliberada. É uma escolha consciente dos bancos centrais. E é a forma mais eficiente de, entre aspas, roubar o povo. Sem que ele perceba, sem resistência, sem a revolução. É isso. Deixa eu te dar uma analogia que vai clarear isso. Imagina que você tem 100 reais na carteira durante a noite. Alguém entra na sua casa e rouba 10 reais. Não 100, mas rouba 10. Você vai chamar a polícia, vai ficar revoltado, vai querer justiça. Agora imagina que, em vez de roubar fisicamente, o governo imprime mais dinheiro e faz com que os teus 6 reais só comprem 90 reais. Não é? O resultado é o quê? É exatamente o mesmo que um roubo. Não é? Porquê? Porque ficaste com 10% mais pobre. Mas no segundo caso, eles chamam de polícia monetária expansionista. Sim, é uma política. Para É uma estimular política. a economia. Né? A política é o mesmo roubo com um nome técnico bonito. Exatamente. E tem uma coisa perversa que poucos entendem. A inflação não afeta todo mundo por igual. Ela é profundamente regressiva. Entendes? É, de uma forma ou de outra. É simples, não é? O rico tem ativos reais. Ações, imóveis, empresas, commodities, não é? Quando a moeda perde o valor, o preço desses ativos sobe proporcionalmente, não é? O rico não só não perde poder de compra, como frequentemente ele fica ainda mais rico. É ou não é? E o pobre tem o quê? Dinheiro na poupança, salário fixo, uma pequena reserva de emergência e a inflação devora tudo. É exatamente uma transferência de riqueza que é feita quase de forma automática, não é? E de maneira silenciosa dos pobres, não é? Para os ricos.
patrocinada por quem? Pelo Estado. E aplaudida por quem? Por aqueles economistas influencers, não é? Deixa eu te dar um número concreto que vão colocar quem está ouvindo. Entre 1994 e 2024, 30 anos de plano real, a inflação acumulada, cara, chegou aproximadamente a 400%. Isso significa que quem, por exemplo, guardou dinheiro na poupança durante todo esse período, perdeu o quê? 80% do poder de compra. Mesmo com os juros da poupança. Enquanto isso, quem investiu em ações, Bovespa, multiplicou o patrimônio por 15, já descontada a inflação. Quem comprou imóveis em localizações estratégicas multiplicou por 8 ou por 10. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a inflação ela vai punir quem poupa em moeda e ela vai recompensar quem investe em ativos reais. É verdadeiramente um sistema perfeito para concentrar renda. Entende? E o pior é que eles vendem isso como se fosse bom para a economia. Um pouquinho de inflação é saudável, estimula o consumo, evita a deflação. Mas saudável para quem? Fazemos a pergunta, não é? Para o trabalhador que vê o salário perder poder de compra todo o mês? Para aquele aposentado que vê pensão valer cada vez menos? Para o pequeno poupador que vai ficando cada vez mais pobre, sendo, entre aspas, responsável? É isso? Eu tenho uma analogia que eu gosto de usar para explicar isso. Imagina que toda economia é uma esteira ergométrica gigante. A inflação é a velocidade dessa esteira. É interessante essa analogia, não é? Continua. Se você corre na mesma velocidade da esteira, você fica parado no mesmo lugar. Para avançar, você precisa correr mais do que a esteira, para não ir para trás. E você precisa de, pelo menos, acompanhar a velocidade. Exatamente. E a maioria das pessoas está correndo o quê? Mais devagar. Mais devagar do que essa esteira. Eles acham que estão avançando porque o número na conta bancária está aumentando, né? Mas estão indo para trás em termos reais. É isso que se comprova. De uma forma ou de outra, o salário sobe 3 mil para 350, houve um aumento de 5%, mas a inflação foi de 8%. A pessoa ficou 3% mais pobre, mas acha que ficou mais rica porque o número aumentou. É exatamente o que os economistas chamam de ilusão monetária, não é? O cérebro humano ele não evolui para entender inflação intuitivamente. Nós pensamos o quê? Pensamos em valores nominais, não em valores reais. Sempre foi assim. E o sistema abusa disso. Por isso que as estratégias funcionam há décadas sem revolta popular significativa. Mas tem um aspecto ainda mais sinistro. A inflação. Ela não acontece de forma homogénea na economia. Como assim? Quando o Banco Central, por exemplo, imprime dinheiro, esse dinheiro novo não chega ao mesmo tempo nas mãos de todo mundo. Isso é lógico, não é? Ele é injetado primeiro aonde? No sistema financeiro. Não é? Depois nos grandes correntistas, depois nas grandes empresas e só por último é que chega naquele mero cidadão comum. O Zé sempre vai ser o último. Né? Entendi. Que os austríacos chamam de efeito Cantillon, né? Isso mesmo. Quem recebe o dinheiro novo, primeiro, consegue gastá-lo ainda com poder de compra antigo. Quem recebe por último, o que é que ele vai acontecer? Vai pagar preços já inflacionados. É como se fosse uma corrida de cavalos, onde alguns cavalos saem na frente e outros saem com atraso. Não é uma competição justa. E adivinha quem sempre sai na frente? O próprio sistema financeiro, é óbvio. As grandes corporações, os amigos, o compadrio, os amigos do poder, não é? Enquanto o trabalhador comum sempre sai por último, né? Pagando preço já inflacionário com salários que ainda não foram reajustados. Por isso é que a inflação é chamada de imposto sobre quem? Sobre os mais fracos, sobre os pobres. É o imposto mais regressivo que existe, mas não aparece no teu contra-cheque. É ou não é?
Agora vamos tocar num ponto que vai incomodar todo mundo, não é? Todo mundo que nos ouve, não é? Independente do lado político, não é? Manda ver! A democracia, por exemplo, a democracia representativa, como conhecemos hoje, é mais um instrumento de controle social do que de liberdade genuína. Isso é lógico. Cara, isso é explosivo, pô. Mas explica melhor antes de que alguém nos chame de antidemocrático. Olha, não somos contra a democracia em nenhum momento. Somos contra a farsa que chamam de uma democracia que às vezes acontece em alguns países. Não é? Pensa comigo. De 4 em 4 anos, tu vais e fazes o teu gesto. E escolhes entre algumas opções partidárias. Não é? Que são financiados pelo mesmo sistema financeiro que te escraviza. Independente de quem ganhe direita, centro ou esquerda, as políticas econômicas fundamentais continuam exatamente as mesmas. Exatamente, exatamente. Muda o quê? Muda o discurso. Muda um rosto, não é? Mas a máquina em si, ela continua funcionando sempre igual. Os bancos centrais continuam imprimindo dinheiro, os impostos continuam subindo disfarçados de taxas e contribuições e a dívida pública continua o quê? Continua crescendo exponencialmente. É como se tivesse que escolher a cor e o modelo do carro, mas o motor, a transmissão, combustível já viessem definidos de fábrica. E tem outra coisa, né? Tem uma coisa que é genial, né? Neste sistema. Eles criam uma polarização artificial. Uma guerra cultural entre um lado e o outro. Não é? Para que tu fiques sempre focado em discussões identitárias, enquanto as decisões económicas realmente importantes, elas são tomadas completamente afastadas dos holofotes. Ninguém vê. Enquanto todo mundo está brigando sobre aborto, droga, costumes, casamento gay, né, que são temas importantes, mas não impactam diretamente no nosso bolso. Eles estão mudando silenciosamente as regras do jogo financeiro. Tu já reparaste que nunca tem referendo popular sobre qualquer política monetária? Nunca existiu. Nunca vai existir. Sobre criação de dinheiro? Tem algum referendo? Sobre taxa básica de juros? Tem algum referendo? Não. Sobre o sistema de reservas fracionárias dos bancos? Também não. Nunca vais ver isso. Nunca. Essas são as decisões que realmente determinam se você vai ficar mais rico ou mais pobre. Mas não são tomadas por dezenas de tecnocratas que se reúnem a portas fechadas para variar e não perder o costume. O próprio Banco Central, ele tem mais poder sobre a tua vida financeira que qualquer presidente do mundo, que qualquer governador no mundo, ou qualquer prefeito no mundo. Não é? Mas tu quando vais eleger alguma pessoa, e que quando tu escolhes alguém, nunca é dessa forma. Não, mas isso não é exclusividade do Brasil, né? No mundo inteiro. Nos Estados Unidos, quem elege o presidente federal do Reserva? É o que eu estou-te a dizer. Na zona do euro, quem escolhe o presidente do BCE? Exatamente, é isso que eu venho a dizer. A democracia existe para as decisões que não importam a nível económico. Elas, para essas decisões que realmente importam, como é a criação de moeda, política monetária, política de juros, regulamentação financeira, existe o quê? Uma tecnocracia que nunca foi eleita. É genial, na verdade, né? Eles estão dando a sensação de que você tem poder através do voto, mas o poder econômico real está completamente fora do seu alcance. E tem ainda mais um aspecto, não é? Os políticos que tu eleges, eles chegam no poder já completamente endividados com o sistema financeiro. É uma relação que sai muito depreciada. Porquê? Porque eles já indiretamente financiaram as campanhas. Botaram a grana no pedaço. E uma campanha para a presidência custa centenas de milhões de reais. Para o governador, dezenas de milhões. Quem é que tu achas que banca isso? Bancos, grandes empresas, grupos económicos. Sempre foi assim. Então, quando o político assume que ele já deve favores, realmente quem mandou na eleição foi o político. Não, foi o banco. Sim, e por isso que não importa
Se o cara é do lado X, se é do lado Y, não é? Na hora H, ele vai ter que proteger quem ajudou, quem não fez nada na campanha dele, por exemplo. Um exemplo completo são os presidentes brasileiros que prometem reduzir taxa de juros e acabam mantendo ou aumentando, né? Todos, não é? Porque eles descobrem que não mandam e nunca mandarão, se continuarmos no estado atual, na política monetária real. Lula prometeu, Dilma prometeu, um monte de gente prometeu, até Bolsonaro, mas todos chegaram ao poder criticando os juros altos e saíram mantendo o mesmo sistema. Exatamente. Porquê? Porque existe essa tal estrutura de poder que ela fica muito acima dos políticos eleitos. Uma estrutura que não responde ao povo, que não pode ser demitida por ninguém, nem pode ser demitida por voto. Essa estrutura tem que ter um nome, né? Um sistema financeiro internacional de bancos centrais, banco de investimentos, fundo de pensão, organismos multilaterais como FMI, Banco Mundial. Então, quando tu vais exercer o teu direito de voto, tu estás a escolher o gerente. Não estás a escolher o dono da empresa. Entre aspas, não é? De uma forma ou de outra. O gerente pode ser simpático ou antipático. Pode ter jeitos diferentes de falar, mas no final ele responde sempre para o mesmo patrão. O que é pior, né? Eles conseguiram fazer o povo brigar entre si defendendo gerentes diferentes, enquanto os donos ficam invisíveis e intocáveis. Exato. E a maioria das pessoas prefere o quê? Prefere continuar naquela matrix confortável. Aquela vidinha de sempre, do que enfrentar esta realidade desconfortável. É mais fácil acreditar que o sistema é justo. E que essas pessoas, elas não tiveram sorte de aceitar que foram sistematicamente enganadas. Então, o primeiro passo é devolver a coragem intelectual para questionar tudo que te ensinaram sobre dinheiro. E o segundo passo? Tem a ver com disciplina comportamental. A disciplina para fazer o oposto do que 90% das pessoas fazem com o dinheiro. Só dessa forma. Que seria de que forma, então? Primeiro, tens que parar imediatamente de trocar o teu tempo por dinheiro como a única fonte de renda. Tens que começar a criar sistemas que trabalhem para ti, enquanto tu dormes. Tá, isso é fundamental. Enquanto você vende horas da sua vida, você sempre vai ser limitado por quantas horas tem no dia, né? Em segundo lugar, inverter completamente essa relação com o consumo. Em vez de comprar passivos que te deixam ainda mais pobre, tens de comprar ativos que te deixam mais ricos. Investimentos inteligentes. Neste caso, seriam compras inteligentes. É aqui que entra uma regra de ouro que mudou a minha vida, né? Antes de comprar qualquer coisa acima de R$ 500, eu pergunto, isso vai me dar dinheiro todo mês ou vai me tirar dinheiro todo mês? De vez em quando eu faço outra parte. Se a resposta for vai-me tirar, não podes comprar. Não é? É simples assim. Entendes? Mas nem sempre é assim, né? Porque o terceiro ponto da disciplina é comportamental, né? Sair do sistema monetário inflacionário gradualmente é complicado, né? Como assim? Parar de guardar dinheiro em moeda corrente, para quem guardava debaixo do colchão, converter seus ganhos em ativos reais, ações de empresas sólidas, imóveis de localizações estratégicas, do commodities, até criptomoedas de forma descentralizada, o ouro. Aí ainda é complicado. E aqui está uma verdade que pode chocar os nossos espectadores. Não precisas ficar rico rapidamente. Só precisas não ficar pobre devagar. Que é o que acontece quando tu mantens dinheiro parado na poupança ou na conta corrente. Ou guardado embaixo do colchão também, né? O terceiro e último passo, né? Persistência estratégica. Exatamente. Podes detalhar mais um pouco, não é? Locke, não adianta fazer essas mudanças por 6 meses. Depois voltar a velhos hábitos. O sistema vai te puxar de volta constantemente. Seus amigos vão te criticar, sua família vai achar que você ficou maluco de vez, Locke, né? À medida que vai te bombear com propagandas consumistas. Isso é uma verdade. Quando tu saís, ou quando tu sais dessa Matrix, tu
ficas sozinho por um tempo. A maioria das pessoas não aguenta essa solidão intelectual e volta para esse mesmo rebanho. Entendes? É por isso que a persistência estratégica significa duas coisas. Primeiro, ter um plano a longo prazo, 10, 20 anos, e segui-los independente das flutuações de curto prazo. E o segundo seria, mais detalhadamente, Construir um círculo de pessoas que pensam como você. Porque se você ficar cercado de consumidores endividados, eventualmente você volta a ser um consumista endividado. isso é psicologia básica, não é? Tu és a média das 5 pessoas com quem tu mais convives. Se essas 5 pessoas são escravas do sistema, provavelmente tu serás também. É ou não é? Mas se essas 5 pessoas são livres financeiramente, questionam o sistema, constroem riqueza real, né? Constrói de uma forma natural, vai absorver esses comportamentos também. Sim. E deixa eu te dar um exemplo prático de como podemos aplicar esses 3 passos na nossa vida real. Manda ver, vai. Por exemplo, vamos chamar de João, não é? O João trabalha numa empresa. Ele ganha 5.000 reais por mês. Não é? Parece a minha história. Passo 1. Coragem intelectual. Ele para de gastar em supérfluos e começa a questionar cada gasto. Descobre que gastava 800 reais por mês em coisas completamente inúteis. Não é? Na visão de quem? Na visão do João. No passo 2, disciplina comportamental. Com esses 800 mensais, em vez de guardar na poupança, ele começa a comprar cotas ou tesouro americano ou outros investimentos de rendimento ou dividendos. Passo 3, qual seria? Persistência e estratégia. Ele faz isso religiosamente por 10 anos, reinvestindo todos esses dividendos. No final de 10 anos, ele tem o quê? Ele tem uma renda passiva de 2.000 mensais e tudo mudou. E aí ele descobriu algo revolucionário. Não precisa mais trabalhar 40 horas por semana. Pode trabalhar 20 e manter o mesmo padrão de vida. Ou pode manter 40 horas e dobrar a sua qualidade de vida. Mas o que é que acontece na realidade? A maioria das pessoas prefere o quê? Todos os dias reclamar do sistema e aplicar essas estratégias simples, não é? Beleza, Armando. Chegamos no final de mais um episódio explosivo de Papo de Bunker. Mas antes de terminar, eu quero fazer um desafio para quem está ouvindo. Fala o desafio, Claudão. Nos próximos 30 dias, aplique pelo menos uma das estratégias que falamos hoje. Não precisa aplicar todas de uma vez. Escolha uma, execute com excelência. E deixa eu vos sugerir qual deveria ser a primeira. Não é? Faça uma auditoria completa de todos os seus gastos mensais. Anote tudo que você gasta por 30 dias. E você vai ver que vai ser chocante a descoberta. No final desses 30 dias você vai saber e vai descobrir que gastou centenas de reais em coisas que não agregam nada à sua vida, mas que te deixam mais pobre. E aí vem a questão que não quer calar. Não é? Se você não consegue controlar os seus gastos por 30 dias, como é que você espera conquistar a sua própria liberdade financeira? Não é? Moçada, a gente sabe que tudo que falamos hoje é pesado, é desconfortável, pode até ter gerado raiva em algumas pessoas, até em mim, né? Porque também não faço essas coisas. Né? Mas preferimos te incomodar com a verdade do que te embalar com mentiras confortáveis. A gente está tentando mudar. E uma última coisa, nós não somos consultores financeiros, nem estamos dando conselhos de investimento. Estamos compartilhando a nossa vida, a nossa visão sobre como o sistema funciona e as estratégias que funcionam reais para as pessoas que nós conhecemos. Não é? Cada um é responsável por suas próprias decisões financeiras, mas também é responsável pelas consequências de não tomar nenhuma decisão. Porque deixa eu te contar uma verdade final, que vai talvez ficar, ou não, mas normalmente vai ficar ecoando na tua cabeça. Não é? Daqui a 10 anos, não é? Você vai estar
ou significativamente mais rico, ou significativamente mais pobre do que está hoje. Porque nunca irá existir um meio termo. É sempre assim, não é? A inflação, o tempo e os juros compostos, e aí já é outra história mais perigosa, não param para ninguém. Ou você usa essa força a seu favor, ou elas trabalham contra você, mas elas nunca vão ficar neutras. Então, qual vai ser a sua escolha? Vai continuar sendo um escravo moderno, que não sabe que é escravo, ou vai ter a coragem de quebrar essas correntes invisíveis? Se você gostou desse episódio, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. E se você discorda de alguma coisa que falámos, ótimo também. Aceitamos críticas, aceitamos comentários. Por isso dizemos sempre, escrevam os seus comentários nas nossas redes sociais. Claro, com efetividade, com objetividade, não é? Porque gostamos do debate. No próximo episódio, vamos falar sobre outro assunto polêmico, mas vai ser ainda mais explosivo que esse. Até o próximo episódio, pessoal. E lembre-se, a liberdade não é um direito, é uma conquista. E ela só acontece quando você para de esperar de alguém. Venha te salvar e assume o controle da sua própria vida. Forte abraço e que vocês tenham a coragem de despertar antes que seja tarde demais. Senta o dedo no like! Até a próxima semana. E guarda dinheiro. E guardem dinheiro. Não guardem dinheiro, invistam o dinheiro. Invistam, comprem. Não, invistam o dinheiro. Bem-vindos ao Papo de Bunker, o podcast onde se discute sobre tudo, quase tudo. Prepare-se para mergulhar em conversas provocadoras, com temas que vão do cotidiano às questões mais profundas da sociedade. Com suspense e estilo único, este é o seu novo espaço de reflexão e debate. Inscreva-se agora em youtube.com/papodebunker e venha fazer parte do Bunker. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo.